sejam bem-vindos ao curso de Responsabilidade Civil e Criminal com a doutora Bruna, que estará nos falando sobre esse tema, focando sobre as questões elétricas, sobre as questões na rede de distribuição de energia elétrica. Quero então dar as boas-vindas à doutora Bruna. Bruna, pode te apresentar? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, aqui é a Bruna, eu tenho 24 anos, sou advogada e faço especialização em processo penal. Aqui nós vamos estar tratando sobre as questões civis e penais no âmbito do fornecimento de energia elétrica. Bruna, várias questões, né, envolvem aí o dia a dia do eletricista de rede de distribuição, das concessionárias, no que diz respeito a, por exemplo, a furto de energia, a mortes, né, acidentes, onde se busca ali a questão das indenizações, enfim, várias são as questões que estaremos abordando aqui neste curso. Mas hoje, né, a gente vai se ater à responsabilidade civil. A Bruna já me adiantou que a minha pergunta, né, que eu gostaria que ela falasse, na verdade, é uma situação que aconteceu conosco, nossa rotina de trabalho. Ela falou que se encaixa na responsabilidade civil, né, Bruna? É isso? É isso mesmo. Nós tivemos um caso aqui bem parecido, apesar de ter sido bastante triste, ficamos bem chateados com a situação, mas a gente trouxe de proveito para estar explicando um pouquinho aqui na nossa aula. Então já vou adiantar então um caso que anteriormente eu já havia conversado com a Bruna, né? E vamos estar passando para vocês. Uma situação que muitos eletricistas passam, né? Por conta nos dias atuais, né, dos furtos, focando o cobre, né? Focando os condutores de cobre, que são de fácil venda, né? Até para as pessoas que buscam aí um trocado de forma rápida, né? Então é fácil para comercializar, apesar que é vendido por um preço muito inferior, né? Praticamente a preço aí de ferro velho, mas enfim, na nossa região tem acontecido. O fato foi o seguinte, Bruna, nós fomos contratados para fazer a reforma de um pavilhão, a reforma na verdade, a instalação de toda a parte elétrica por conta do proprietário já ter sido furtado. Era um pavilhão que estava desativado, né? E o proprietário foi furtado. Tanto dos cabos de entrada de energia, o cabo da saída da concessionária, aqui nós trabalhamos com a Celesc, desde a saída da concessionária, entrada subterrânea, da medição até dentro do pavilhão. Eles entraram dentro do pavilhão, eles furtaram os cabos, né, de menor bitola, inclusive, cabos da iluminação, cabos da tomada, toda a fiação foi furtada. Fomos contratados, fizemos então toda a reforma elétrica e quando partimos então para solicitar para a Celesc, para que a Celesc viesse reenergizar, tivemos a triste surpresa de, naquela madrugada, termos sido furtados novamente, né? A pessoa, o ladrão, ele foi lá na medição, abriu a caixa do medidor que estava desenergizada, sem lacre, né? Cortou o cabo na caixa subterrânea atrás da mureta, e também o cabo que subia. Neste caso era uma entrada aérea, o cabo que subia até a parte mais alta do poste estava ali enrolado, aguardando para que a Celesc viesse religar. Como até por normativa, né, a legislação permite aí que a Celesc fique até 3 dias, né, nesta programação para fazer o religamento, e nesse período de 3 dias, onde estava ali a rede ainda desenergizada, o poste por ser conectado à rede da Celesc, houve o furto. A pergunta é o seguinte, Bruna, então houve uma discussão na época, claro que houve de todas as partes ali um bom senso e se resolveu, mas poderia ter sido diferente. Tivemos a sorte do proprietário ser muito compreensivo, né? E também soube depois que ele era advogado, então ele entendia da legislação. Mas a dúvida inicial, inclusive minha, Bruna, né, e da pessoa que estava alugando o pavilhão. Porque o meu contato estava sendo com a pessoa que estava alugando o pavilhão, mas quem estava pagando pelo serviço era o proprietário do pavilhão. Então tínhamos aqui 3 pessoas. Temos ali nós, empresa instaladora,
temos aqui o proprietário do pavilhão, que estava pagando o serviço, e o inquilino, que estava assumindo, né, o pavilhão. Ele estava, após a energização, ele iria assumir o pavilhão. Só que, na verdade, ele já tinha iniciado ali a reforma, a pintura no pavilhão. Na verdade, já tinha um contrato, já estava vigorando o contrato com o inquilino, certo? Então, olhe bem, já estava vigorando o contrato com o inquilino, o pavilhão ainda não estava energizado. A quem cabe essa responsabilidade, né, por esse furto? Do proprietário, da empresa instaladora ou do inquilino que já estava ali, de qualquer forma, né, de posse daquela edificação. Então, vamos lá. Primeiro nós temos aí uma situação do furto e do roubo, né? Eu lembrei aqui, acho importante mencionar. Por que foi um furto nesse caso? Porque não teve violência ou grave ameaça com ninguém. Isso aconteceu na madrugada. Nós tivemos a surpresa de manhã cedo chegar lá e já não tinha nada do que tinha sido feito, né? Todo o trabalho que tinha sido realizado foi por água abaixo por causa do furto. Furto porque não teve violência ou grave ameaça a nenhuma vítima. Em relação aqui à responsabilização civil, nós temos as três partes, como o professor Marcelo mencionou. Nós temos a parte da fornecedora de serviços, nós temos a parte do locatário e do locador, tá? Então, nesse estudo que a gente teve nesse mesmo dia, a gente chegou à conclusão de que a lei de locações ela é um pouco vaga. Sobre isso, sobre esse tema, ela não especifica. Então, a gente teve que chegar a uma conclusão de acordo com a análise sistemática da lei do inquilinato, das normas gerais da lei do inquilinato e do Código Civil. Em tese, aquele que, por ação ou omissão, causar dano a alguém, tem o dever de indenizar. Mas, como no direito, tudo tem um depende, né? O Código Civil, no seu artigo 40, eu vou aqui ler bem rapidinho para vocês, diz que se a coisa restituível se deteriorar sem a culpa do devedor, receberá o credor, tal qual se ache, mas não vai ter direito à indenização. Se por culpa do devedor, a gente vai ter que observar outro dispositivo, 239. Mas hoje, nós estamos falando do artigo 240 do Código Civil. Nós vamos nos ater a ele, onde a culpa não foi do devedor, a culpa não foi do locatário. O locatário estava lá dormindo na casa dele, ele não teve culpa alguma, nem por ação, nem por omissão. Sendo assim, o locatário ele não tem o dever de indenizar. E ainda o locador ele vai ter que prover toda a reparação necessária, toda a manutenção necessária para que aquele imóvel locado seja usado normalmente, para o fim que ele foi locado. O que precisa ficar claro aqui então é que, não havendo a culpa do locatário por um caso fortuito, que mais à frente nós já vamos explicar bem detalhadamente como foi esse caso fortuito, aqui então estamos diante de uma deterioração decorrente do uso normal. Então o locatário, afastado da responsabilidade dele, ele não agiu com culpa, ele não agiu com dolo. Então ele não pode ser responsabilizado e ele não tem o dever de indenizar por esse furto. Então aqui, mesmo que, como o professor Marcelo falou, esteja na vigência do contrato. Bom, estava na vigência do contrato. Como que o locatário não tem essa responsabilidade? A gente pensa ao mesmo tempo que o locador ele também não tem responsabilidade. Poxa vida, foram pessoas externas que acabaram causando um prejuízo para o locador, para o locatário e para o fornecedor do serviço, né, que estava efetuando lá o serviço. Nesse caso, no direito, a gente fala do princípio da exoneração, onde o devedor ele se exonera porque ele fica impossibilitado de cumprir com a obrigação, porque a culpa daquele evento, a culpa daquele fato não foi dele. Então ele se exonera da responsabilidade. Aqui, então, estamos falando que o prejuízo decorrente do caso fortuito ou de uma força maior não é do locatário. O furto dos fios, por que não deixa de ser um caso fortuito? Porque era um evento imprevisível.
Não tinha como prever. Não tinha como ele deixar um guarda lá, imaginando de que isso fosse acontecer, né? Isso estava desligado à vontade da vítima, estava desligado à vontade do locatário. No contrato de locação, então, quando nós estamos diante de uma responsabilidade por caso fortuito, a indenização ela só vai ser cabível se no contrato tiver uma cláusula expressa. O que nunca é feito, raramente é feito essa cláusula num contrato. Claro que isso resguarda de certa forma o locatário, às vezes o locador, porque ali no contrato eles especificam se ocorrer o caso fortuito ou algum evento de força maior, a responsabilidade será de tal parte. O que não foi o caso, o que raramente é o caso, de ter uma cláusula contratual determinando essa responsabilidade, tá? Outra coisa aqui, agora nós já falamos sobre a responsabilidade do locatário, a responsabilidade do locador e agora a responsabilidade do fornecedor de serviço. Agora a gente fala sobre, na área do direito, sobre a excludente de responsabilidade civil do fornecedor de serviços, sob o enfoque do caso fortuito, que é o nosso caso. O caso fortuito é a causa de extinção da relação causal, aqui, no caso concreto. Por quê? Porque aqui falta o elemento do nexo causal. Na área do direito, a gente fala muito, né, que todos os elementos têm que estar preenchidos para a gente conseguir responsabilizar, civil ou criminalmente, o agente. Então, nesse caso, falta o elemento nexo causal da conduta do agente e do dano para aferir a responsabilização dele. Sendo assim, ele não tem o dever de indenizar. Faltou um elemento, faltou o nexo causal. Falando ainda sobre elementos, a gente aqui pode mencionar que para caracterização do evento fortuito externo, que foi o que aconteceu lá no poste, lá na área externa do pavilhão, é necessária a presença de 3 elementos. Esses 3 elementos são essenciais para a caracterização do caso fortuito externo. Inevitabilidade é o primeiro elemento. Irresistibilidade é o segundo elemento. E o terceiro elemento é a externidade do fato. Nesse caso, nós tivemos os 3 elementos completinhos. Por isso que a gente caracterizou como caso fortuito externo. E ainda aqui, para concluir essa experiência que a gente teve, um pouco desagradável, né? Aqui a gente diz que a conduta externa, a atividade empresarial que causar dano ao trem, causar dano a uma outra pessoa, se essa for para o fornecedor de serviços, né, que a gente aqui agora está complementando sobre a responsabilidade do fornecedor, tá? Se para o fornecedor for, de novo, inevitável, irresistível, vai ter o rompimento da causalidade. Porque aquele que a lei responsabiliza, ou que o contrato responsabilizaria pelo risco da atividade, porque aqui a gente teve um risco da atividade. Só que como falta ali o elemento da causalidade, inexiste o dever de indenizar. Interessante, interessante. Eu estava pensando aqui, Bruna, que neste fato, inclusive naquele dia, né, era um domingo, eu acabei fazendo contato com a Bruna, ela nos deu a assessoria, né, e a gente fez o contato com um advogado, com um proprietário que também era advogado, mas já com embasamento jurídico. Isso é importante, né? A Bruna é nossa professora também, do CETEC Treinamentos, e nos dá aí um embasamento jurídico. Muito importante o acompanhamento, né? E nesses casos é fundamental uma opinião, né, de alguém especialista na área. Mas eu estava aqui pensando, Bruna, que poderia ter sido um pouco pior, né, se a gente não fosse um pouco organizado no que a gente fez. Por exemplo, né, eu fico aqui pensando com meus botões. De repente, o proprietário poderia dizer assim, ó, mas eu não vi esse cabo entrar, vocês trouxeram esse cabo, ou o inquilino, eu não vi ninguém instalar, vocês não fizeram um serviço aqui, né? De repente, até de má fé, querendo se eximir da responsabilidade,
Ele poderia falar algo parecido, tanto o inquilino quanto o proprietário. Mas o que ocorreu? Todo o serviço realizado, e naquele caso, inclusive, era um sábado à noite que a gente concluiu o serviço e junto estava o inquilino. Então o inquilino acompanhou o serviço realizado. Todo o material que era entregue na obra era registrado, né, comprovando que o material tinha sido entregue, o material que sobrava era devolvido, era registrado. Então, muito importante, né, Bruna, estar registrando todas as coisas, principalmente no material que é levado para a obra, o material que é retirado da obra, né, o relatório do que foi realizado, um cronograma do que foi realizado em tal data, o máximo possível, né, de informações que estejam registradas, documentadas, para que num caso desse, né, vá que a gente pega algum cliente com má fé e queira se eximir da responsabilidade, se a gente não tem documentado, registrado, organizado, fica mais difícil, né, Bruna? Apesar de que o contrato verbal ele tem grande valia no direito. Então, se fosse preciso levar isso a litígio, levar para uma ação judicial, claro que, mesmo que não tivesse sido documentado, seria a palavra de um contra outro. Porém, aqui no contrato, tudo aquilo que, como o professor Marcelo falou, tudo aquilo que é mencionado, tudo aquilo que é especificado, tudo aquilo que é expresso, é muito mais fácil provar numa ação judicial do que um simples contrato verbal que a gente chama, né? Então, lá no litígio, lá em juízo, nós defenderíamos o que nós ministramos hoje, de que a responsabilidade é sim do locador, e não do locatário, nem da empresa fornecedora de serviços. Interessante, Bruna. Mas tudo bem, a questão verbal tem validade. Mas e como que o juiz decide isso, se é palavra contra palavra? Como que se chega a um denominador comum? Talvez o mínimo de subsídio que se tenha para comprovar isso ou aquilo pode pender para a decisão do juiz para um lado ou para o outro, eu imagino. Pode pender. Por isso que, nesse caso, nós nos firmaríamos nesse artigo do Código Civil, 240, que aquilo que não for culpa do locatário, aquilo que não foi culpa do fornecedor de serviços, mesmo que por ação ou omissão, por nós não estarmos presentes lá na obra, no local do acontecimento, no local do evento, nós firmaríamos a nossa tese aqui, no artigo 240 do Código Civil. Interessante. Pessoal, esse é uma parte do curso, né? Estaremos voltando, né? Estaremos divulgando, inclusive nas redes sociais, vídeos sobre essa questão jurídica, focando a rede de distribuição de energia. E eu já quero agradecer aqui a doutora Bruna e espero que a gente possa, em várias outras aulas, outras transmissões e gravações, Bruna, estar levando aí para o nosso ouvinte, nosso telespectador, para os nossos alunos que estarão ouvindo esse vídeo lá dentro do curso, né, essas informações tão valiosas. Agradeço, Bruna. Pode se despedir aí do nosso pessoal. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. E lá na rua, lá na prática, espero que vocês coloquem isso, né? E saibam de quem é a responsabilidade. Porque esse tipo de situação ocorre no nosso dia a dia. A responsabilidade civil a gente pode ver no nosso dia inteiro, praticamente. Hoje nós elencamos algo que passamos, né? Algo que tivemos próximo de nós. Mas com o decorrer aí do curso, nós vamos estar falando também, e muito importante, sobre a responsabilidade criminal, e é bem interessante aqui pra gente, tá? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Abraço, fique com Deus!